Boa. Bom, turma, hoje vai ser uma aula meio misturada, meio filosofia, meio sociologia, certo? A gente vai fazer uma abordagem coletiva aí. Coletiva não, interdisciplinar, né? Nós vamos falar sobre desigualdades sociais. O tema da aula, desigualdades sociais, e a gente vai falar, vocês precisam falar, hein, gente? Certo? Para a gente trocar ideias, ok? Peraí, deixa eu aceitar mais alguém aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui com os slides, depois eu disponibilizo os slides todos para vocês também. Oi, Letícia, bom dia. Oi, João Vitor. Bom dia, Lê. Então, vamos lá, depois eu disponibilizo e aí eu vou indo e voltando, tá? Eu tô só meio atrapalhada aqui, porque eu tô com 3 contas abertas aqui, na hora que eu me perco. Eu tô com a conta do Pedro aqui para poder gravar. Bom, a gente vai falar, né? Vamos falar aí sobre desigualdades sociais. Eu vou começar, gente, com uma pergunta que parece muito besta, que vocês vão dar risada e falar, não, você está tirando, né? Mas é que eu quero que a gente dê nome, né? Vamos nomear as coisas. Vou ter que ficar voltando aqui para aceitar. Letícia, bom dia, Letícia. Certo? Então, mas vamos conversar, ok? Quero que vocês me respondam, tá bom? Para a gente nomear as coisas, apesar de ser uma pergunta assim, que vai falar, não é possível, né? Mas é para a gente dar nome mesmo e começar a esquentar o cérebro aí de manhã para a gente ir pensando, né? Onde percebemos as desigualdades sociais do nosso cotidiano? Uma pergunta facílima, mas eu quero que a gente dê nomes às coisas, certo? Então, vou voltar à tela aqui, a pergunta é essa, e vamos partir das respostas de vocês, por isso que vocês têm que falar. E aí? Onde percebemos desigualdades sociais no dia a dia? Na educação. Boa, Maria Clara. Em todo lugar, certo. Só que a gente vai começar a dar nome às coisas. Nós vamos nomear profundamente as coisas, certo? Ou seja, na educação. O que na educação? Vamos lá. Em todo lugar, de casa até o trabalho, certo, Rian? Me dá fatos, coisas que você observa, coisas que você sente. Maico, moradia. O que de moradia? É fácil, gente, vocês já sabem. Só a gente ir elaborando aí, porque depois eu vou mostrar uns dados aí para vocês. Qual a desigualdade social que vocês veem na educação? Escolas, a educação é diferente para quem tem mais condições. Boa, Maria Clara. Vinícius, nos hospitais, diferença entre o público e o particular. Boa. O que mais? Onde vemos desigualdades sociais? E de que forma ela vai aparecendo? Bom dia, Savon. Bom dia, Vitor. E aí, gente, onde a gente percebe as desigualdades sociais? Maico, as condições que as pessoas moram são bem diferentes. Tem bairros que possuem barrancos e casas amontoadas, e tem bairros com muitas árvores e casas mais estruturadas. Boa, Savão. O tema da aula é uma aula de filosofia e sociologia, a gente vai fazer uma abordagem junto, e o tema é desigualdade social. E aí eu fiz uma pergunta bem simples, a gente está nomeando as coisas, onde a gente percebe desigualdades sociais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Maria Clara, sempre que é público e particular, o particular tende a ser melhor. Maria Clara, essa fala aí a gente vai depois destrinchar ela um pouco, tá? Porque me veio uma coisa na cabeça aí. Às vezes a gente tem essa sensação mesmo, quando a gente pensa em educação, em educação, ensino básico, a gente tem essa questão mesmo. Mas quando a gente pensa em universidades, por exemplo, já não é assim. E aí tem outras questões aí que a gente vai discutir também.
O Michael colocou saneamento básico também, nem todo mundo tem água potável e esgoto. Perfeito. Você sabe, Michael, que isso é uma coisa que eu penso muito, né? Quando eu estou dando minhas aulas de história antiga para meus alunos lá na escola do 6º ano, que a gente vai falar sobre Roma, e a gente já fala, né, que os romanos já tinham um sistema de esgoto em 1000 a.C., né? E aqui a gente nem tem ainda. Transporte, boa, Maria Clara. Boa. Vamos ver alguns dados? Vou mostrar alguns dados para vocês, para a gente só observá-los, né? E a gente pensar algumas coisas, tá? Bom, olha só, todos os dados que eu estou usando nessa aula, eu tirei do site do IBGE, tá? Tanto da área econômica quanto da pesquisa PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, que acontece aí todo ano, né? A cada 2 anos, porque a gente não tem o censo, né? O censo não foi feito ano passado, inclusive o governo não queria fazer o censo, não sei se vocês lembram aí dessa discussão, e o STF obrigou que se fizesse o censo, e aí, provavelmente, aí, agora, segundo semestre, a gente tenha o censo, né? E o censo ele é importantíssimo, porque é a pesquisa que vai nos fornecer dados para pensar políticas públicas. Então, negar o censo é negar que se enxerguem as coisas que precisam ser feitas, tá? Então, primeiro eu vou mostrar isso aqui sobre PIB nacional e PIB per capita. E o PIB per capita. Olha só, turma. Se eu pegar aqui, ó, o PIB do trimestre, segundo trimestre de 2021, porque estamos nele, né? O PIB do Brasil foi de 2,1 trilhões de reais, ou seja, o Brasil, em 3 meses, né, nesse trimestre aqui, gerou 2 trilhões de riquezas, certo? Só preste atenção, gente, que o PIB ele não é um acúmulo, tá? Não é tipo um tesouro nacional, mas ele é a medição aí de quanto de riqueza que o país gera em todos os setores, certo? O PIB do ano passado, na pandemia, foi 7,4 trilhões. O acumulado em 4 trimestres, ou seja, o acumulado de um ano, mesmo no ano de pandemia, teve 1,% de aumento. Ó, é o site do IBGE. Se vocês vierem aqui para baixo, vocês conseguem ver o PIB por estados, certo? Por unidades da federação. Vamos ver o PIB de São Paulo. 2.210.560 reais de PIB, certo? Do estado de São Paulo. Se você vier mais para baixo aqui, ó, no site, você consegue uns gráficos, tá? Olha só, taxa de crescimento. Taxa de crescimento trimestral. Cadê o meu gráfico? Olha que legal esse site também, viu, gente? Eu mostro os dados, mas o site também. Se você vai encostando, ó, ele vai mostrando os valores, ó, né? Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar 2002 para cá, ó, os últimos 20 anos, ó. 20 anos atrás, o PIB estava em 3 milhões, 3 trilhões aí, né? Ó, e a gente vai tendo, a gente tem uma queda que é a crise de 2008, né? E aí a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, impeachment da Dilma, 2016, certo? 2016 para cá, a gente tem PIB negativo, certo? Começa a melhorar um pouquinho, mas nada chega, né? Aqui, ó, um crescimento de 1,8, mas nada chega ao que foi aqui o máximo aqui, ó, no ano de 2010, né? Com aumento aí de PIB de 7,5%, tá? Bom, mas e aí, né? O que tem a ver comigo essa geração de riqueza? Aí a gente vem aqui, nessa estatística aqui, ó. PIB per capita de 2018, porque a gente não tem o cálculo ainda, né? Justamente porque não tem censo, né? Não tem censo, fica só na estimativa. Porque o PIB per capita ele é só uma estatística. Ele pega a riqueza gerada e divide pelo número de habitantes para ter uma ideia, assim, né? Ou seja, a gente deveria ter, por pessoa,
né? O Brasil gerou 33 mil reais de riqueza por pessoa, né? Só que aí, gente, se eu olho só esses dados, é um país rico, não é? É um país que gera riqueza. Só que quando a gente desdobra dados, olha só o que a gente tem. Opa, olha só. Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Geral da população, tá? Então, num total de 207 milhões, isso aqui é milhões, tá? Multiplica por mil aqui. 207 milhões de pessoas, sendo que 89 milhões são brancas, tá? E 115 milhões pretas ou pardas. Essa aqui é a própria nomenclatura do IBGE, e quando as pessoas respondem às pesquisas, elas vão assinalando nessas opções, tá? Isso de 2018. Aqui já são dados da PNAD. Olha só, participação no mundo de trabalho. Nível de ocupação, de um total de 54% de pessoas empregadas, né? Pensando o Brasil todo. Dentro desses 54%, 56,8% são brancos e 52% são pretos e pardos. Taxa de desocupação, né? As pessoas que estão completamente fora do mercado de trabalho, tá? Total de 12%, sendo que 9% são brancos e 14% são pretos ou pardos. Deixa eu só aceitar alguém aqui, peraí. Rendimento. Olha essa aqui de rendimento, gente, que eu acho que vai fazer uma ligação bem boa ali com o PIB. Ó, rendimento habitual do trabalho principal, ou seja, a renda principal das pessoas, tá? Em média, as pessoas recebem aí em torno de R$ 2.163, em média total da população. Só que quando você pega essa divisão aí por cor, você tem que os brancos recebem R$ 2.796 em média, e os pretos ou os pardos, R$ 1.608 mensal. Certo? Olha isso aqui. Classes de percentual de pessoas por rendimento mensal real domiciliar per capita, ou seja, pega a renda da família e divide pelos membros da família. Qual é o rendimento mais ou menos de cada um? Olha esses dados aqui, gente. Entre os 10% da população que tem menores rendimentos, 23% são brancos e 75% são pretos e pardos. Quando eu pego, então olha só, entre os 10% com menores rendimentos, brancos são só 23% e pretos e pardos são 75%. Se eu pego entre os 10% da população com maiores rendimentos, ou seja, os mais ricos, né, eu tenho 70% de brancos e 27,7% de pretos e pardos. Nível de escolaridade. Ensino médio completo. Em torno de 26% da população, quase 27% da população tem ensino médio completo. É baixíssimo esse número, né? Mas quando eu pego diferenciando aqui, né, eu tenho 27% de brancos que têm ensino médio concluído e 26,9% de pretos ou pardos com ensino médio concluído, né? Tem uma diferença pequena, mas tem uma diferença. Só que quando eu pego o ensino superior, olha só, ó, total, somente 16,5% da nossa população de 207 milhões de pessoas tem ensino superior completo. Se eu desmembro, 24% dos brancos tem ensino superior completo e 10% dos pretos ou pardos tem ensino superior completo. Tá? Bom, olha aí um uso de internet, certo? Período de referência é o período da pesquisa, que foi 2019, tá? Então, ó, no período de referência, em torno de 57,5% da população conseguiu ter acesso à internet. Agora, posse de telefone móvel. Quem tem telefone móvel, né? 78% da população tem,
telefone móvel, e quando a gente pega os estudantes, olha só, 74% dos estudantes têm celular e 79% de não estudantes têm celular. Né? Condição de ocupação na semana de referência, ou seja, ocupação de trabalho, tá? De trabalho e de estudos. 87% da população é ocupada e 67% da população não está ocupada, certo? Eu vou vir aqui para esses dados depois, eu vou voltar para vocês aí. Pri, Tudo? deixa eu só Pode. acrescentar uma coisa que eu lembrei aqui que pode ser interessante. Tem a Rede Nossa São Paulo, ela sempre organiza todo ano um mapa da desigualdade. E aí ela compila alguns dados. Eu lembrei agora com a sua apresentação, que ela fala de meio ambiente, mobilidade, direitos humanos, habitação, e também cria alguns mapas para comparar centro e periferia e os distritos. Eu vou deixar o link aqui para eles verem depois, a gente pode colocar na apresentação, que eu lembrei, porque é muito legal para colocar em redação às vezes também, porque tem dados e aí tem as pesquisas. Aí eu vou deixar aqui o link também, tá? Boa, Mari. Eu já copio aqui também para a hora que eu subir a aula, eu já subo esse link também. Então depois me manda ele no WhatsApp, Mari, que aí eu coloco lá. Ô, Beleza. turma, como é que eu tenho um país que gera 7 trilhões de riqueza, 7 trilhões de reais de riqueza, e eu tenho dados desiguais, e eu tenho população, vou usar o que vocês colocaram aí, falta de saneamento básico, falta de acesso à educação, problemas com transporte, problemas com saúde. Como que a gente explica isso? De onde vem essa desigualdade? Sem medo, gente. Vamos falar. Vamos acordar. Capitalismo, boa. Mas o quê? O que acontece? Por que o capitalismo gera desigualdade? Dinheiro concentrado apenas por uma classe social. Boa, Victor. Concentração de renda. Muito bom. Agora, olha só, gente. Se eu pegar aqueles dados e desdobrar eles, por exemplo, em gênero, né? Homens e mulheres, e ainda brancos e pretos e pardos, o negócio fica maior ainda, né? Do dinheiro não ser distribuído corretamente. Boa, o Vinícius colocou má administração e má distribuição. Eu diria muito mais má distribuição do que má administração, porque se as contas estão gerando riqueza, o problema não está necessariamente na administração, né? Quem está ganhando dinheiro, está administrando bem o negócio, né? Agora, se a gente pensar numa administração estatal que seria responsável pela distribuição de renda, aí às vezes eu me pergunto, sabe, Vinícius, será que é uma má administração porque os caras não sabem administrar, ou é um projeto mesmo de ser desigual? Para pensar. Vamos lá para os outros dados, que eu vou desdobrar esses dados aqui com vocês. Olha só. Também pesquisa, tabelas que eu peguei também lá da PNAD, tá? Essa aqui, na verdade, eu peguei um dado de 2016, mas eu acabei errando, mas ele não está muito diferente do atual. Então, olha só, número médio de horas combinadas no trabalho remunerado e nos cuidados de pessoas, ou seja, número de horas trabalhadas, seja no trabalho remunerado, né, no trabalho normal, e no trabalho doméstico, certo? Das pessoas com mais de 14 anos de idade, ocupadas na semana de referência segunda a sábado, tá? Por sexo, com indicação do coeficiente de variação, segundo cor ou raça e as grandes regiões. Então, olha só, total da jornada 1 e 2. Então, é esse trabalho remunerado e esse trabalho doméstico, certo? Olha só, eu grifei aqui o total do Brasil, né? Mas olha aqui, no Brasil, em média, os homens trabalham 51,50 horas por semana, né? Envolvendo os dois trabalhos, e a média das mulheres é de 54,4 horas por semana. Gente, mas dá uma olhada aqui na região sudeste. Tem uma coisa que é muito impressionante aqui. Quando eu pego o total de horas aqui na região sudeste, a região sudeste trabalha mais horas na semana do que qualquer outro lugar. Olha aqui.
né? E aqui, as mulheres trabalham muito mais do que a média nacional, ó, 55 horas por semana, certo? Olha esse outro aqui. Proporção de pessoas de 14 anos ou mais, né? Então, sempre acima de 14, ocupadas na semana de referência e ajuda a pessoa no domicílio, com indicação de coeficiente de variação. Então, pessoas que trabalham só cuidando, só nessa ajuda doméstica, horas trabalhadas só nessa. Referência ajuda a pessoa do domicílio. Isso. Olha só, o pessoal que trabalha na agropecuária total aqui, ó. Os homens que trabalham na agropecuária, trabalham em casa aproximadamente 1h30 por semana. As mulheres da agropecuária, que trabalham em agropecuária e trabalham em casa, trabalham mais 3 horas, mais ou menos, por semana em casa. Desculpa, agropecuária não, gente, o total. Eu risquei errado aqui. Total de horas, certo? Em média. Quando eu pego por setor... Peraí. Quando eu pego por setor... Olha só, na agropecuária, os homens que trabalham na agropecuária têm em torno aí de 6,2 horas de trabalho em casa, no domicílio, com ajuda em casa. Não trabalha na agricultura e trabalha em casa. Olha a mulher, gente. A mulher camponesa, a mulher trabalhadora rural, além de trabalhar no trabalho rural, ela ainda trabalha mais 38 horas por semana em casa. E aí eu começo a ter diferenças também entre brancos e pardos e pretos. Então, olha só. As mulheres brancas trabalham mais do que os homens, mais horas do que os homens, certo? Só que as mulheres pretas e pardas trabalham mais horas do que as mulheres brancas. Tá? Agora, esse aqui é para ficar em choque mesmo. Ó, rendimento habitual de todos os trabalhos, então das duas fontes, né? Em razão de rendimento das pessoas ocupadas, segundo cor, raça e por região. Eu grifei aqui só o Brasil, tá? Mas olha só, o Brasil, em média, né? Você tem um rendimento aí de R$ 2.308, aqui já são dados de 2019, certo? O salário dos homens, em média, R$ 2.555, das mulheres, R$ 1.985. Agora, quando eu desmembro pela cor, é pior ainda. Então, olha só, o homem branco, em média, ele tem aí R$ 3.388 de rendimento, contra R$ 2.526 da mulher branca. Olha aqui, olha aqui embaixo. Pretos ou pardos. No Brasil, homens, 1.881. Olha a diferença de média salarial do homem branco para o homem preto. Olha a mulher preta ou parda, 1.471. Totalmente, mais de R$ 1.000 de diferença de média da mulher branca. E se eu pego ainda essa comparação entre o homem branco e a mulher preta ou parda, então isso é um absurdo, né? E esse é o quadro que vai se apresentando e vai se desenrolando de desigualdade, né? Mari, você quer falar? Eu vou mudando ou você quer entrar nele e você apresenta? Não, pode mudar. Se você conseguir mudar esses dois, eu vou fechar meu microfone aqui para não dar interferência para você falar. Tá bom. Além desses dados que a Pri mostrou para vocês, a gente também trouxe 2 reportagens. Essa notícia é super recente, as 2 elas refletem coisas muito recentes. Essa é muito interessante, depois vocês entram no link. É uma pesquisa feita por alguns professores da FAU, da USP, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que eles estudam cidades e os fenômenos de direito à cidade, direito à moradia e como isso acontece. Eles foram pesquisar como que estava sendo a distribuição da vacinação, que era para ser uma das coisas mais democráticas e inclusivas, porque é essa luta que a gente está desde que começou a pandemia. Mas nem isso foi, e até isso demonstrou desigualdade. Então, esses mapas demonstram como foi diferente centro e periferia, desde a disseminação dos casos, por conta da infraestrutura mesmo e das condições. Aqui
vocês falaram da falta de saneamento, da impossibilidade de se isolar pela própria infraestrutura dos locais, que se tivesse uma disseminação ia ser muito mais difícil conter, mas aí de pensar em políticas públicas para prevenir ou como distribuir a vacinação também foi uma forma desigual. Então é bem interessante esses mapas, é horrível, né, chocante, mas é importante ver essa pesquisa, foi super bem feita e ela está bem detalhada no site para demonstrar também a desigualdade nessa forma de distribuir a vacinação. Então eles falam desde as hospitalizações, onde teve mais internação, em quais hospitais, onde esses hospitais estavam localizados, também colocam por idade e tem vários dados. E como isso é muito recente, isso pode servir para vocês também colocarem em redação ou entenderem outras coisas e juntarem todos esses dados, assim. Então, a gente trouxe uma dessas pesquisas que está bem organizadinha, com esses mapas, bem detalhado, com hospitalização, imunização e como que foi distribuída essa política de vacinação também, ou seja, a desigualdade está presente até nisso, que a gente achou que poderia não estar, né, Pri? Porque deveria ser democrática essa campanha de vacinação e de política pública em saúde. Pode passar, Pri, para a próxima. Outra que a gente trouxe que também é de deixar super revoltado, assim, e a gente sabe que está acontecendo. Vocês falaram de má distribuição, administração, concentração de renda, e com todos esses dados que a Pri mostrou, mesmo assim, mesmo a gente tendo retornado para a linha da miséria, porque aconteceu isso, muitas pessoas voltaram para a linha da miséria, a pobreza aumentou extremamente, a falta de oportunidades também aumentou extremamente, e a questão de aumentar a população em situação de rua, aumentou assim, acho que todo mundo que está conseguindo sair um pouco, ou passa em qualquer bairro, consegue ver esse aumento, e aumento de famílias, porque antes, às vezes, pessoas solteiras, por várias razões, que é uma questão muito complexa, a gente sabe, mas agora são muitas famílias, e aumentou enormemente, assim, é assustador, é muito triste. Mas, em lado oposto, também aumentaram os bilionários. Então, isso é para a gente se questionar também. O que está acontecendo? Porque aquelas poucas pessoas que vocês falaram que concentram muita renda, elas continuam mantendo isso ou aumentando. E, no caso, aumentaram essas pessoas que têm essa renda absurda. Então, é aquela razão, é aquela questão, né, de ter mansões, ter aqueles bairros e, em contrapartida, também aumentar essa população em situação de rua. Aí, essa notícia também é bem interessante, triste, né, mas importante para a gente pensar e criticar, de 42 novos bilionários terem surgido em plena pandemia, no mesmo momento em que alguma parcela da população volta para uma linha de extrema miséria. Então, é para a gente questionar essas discrepâncias tão absurdas, assim. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem falar com a gente. E aí, hein, gente? O que a gente faz, né? Qual que é a explicação filosófica, sociológica que a gente tem, né? Isso é algo novo? Não é novo? Isso vem se agravando? O que vocês pensam disso? Quais são as possibilidades, né? O que precisa ser feito para a gente ter uma distribuição, né? Uma melhor redistribuição de renda, né? Já vem há tempos, a Letícia falou, Letícia Botelho colocou que é da história, o Michael que a pandemia se agravou, o Rio eu penso que vem se agravando, sim, né? Vamos ver um pouquinho o que nossos teóricos dizem? Vamos? Vou lá compartilhar de novo aqui com vocês. Olha só, eu aproveitei para pegar uns slides da aula que vocês tiveram com a Gabi de Marx, tá? Então, eu fiz uns recortes do próprio slide aí para vocês lembrarem aí um pouquinho. Bom, a grande pergunta é: a gente sabe que ela tem, né? Ela está existindo, certo? A gente falou que tem um problema de distribuição de renda, né? Enfim, todas essas discrepâncias.
Mas, quando a gente pega os teóricos, né? E aí, na verdade, gente, eu selecionei 2 aqui para falar, tá? Mas tem muitos outros que falam. E se quiserem saber mais, a gente posso até procurar mais coisas para vocês. Mas eu peguei 2 aqui a princípio para a gente pensar a origem da desigualdade, né? Qual é essa origem? Isso é natural? Isso está na natureza do ser humano? Isso está na natureza das sociedades? Inevitavelmente, quando o ser humano tiver uma sociedade, essa sociedade vai ser desigual? Sempre? Tipo, não tem jeito? Né? Essa é a grande discussão, tanto da sociologia quanto da filosofia, tá? E aí, para falar um pouquinho de teoria, eu trouxe esses 2 moços aqui, né? O Marx, século XIX, e o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, do 18, certo? Período da Revolução Francesa, tá? Vamos começar pelo Marx. Vocês devem lembrar que a Gabi trouxe essa questão da visão do Marx, né? Para o Marx, o que acontece é sempre uma luta de classes. Você tem sempre uma classe aí dominante, digamos assim, uma classe dominada e explorada, né? E isso, na verdade, só se agrava a partir da Revolução Industrial. Então, por exemplo, durante o sistema feudal, né, durante a Idade Média e aí até a Idade Moderna mesmo, você tem quais grupos, né? A aristocracia, certo? E aí, de outro lado, né, servos, escravos, camponeses, e que ocorria era bem uma transferência de riqueza, no sentido de transferência de produção, né? E nesse meio tempo aí, né, lá por volta do século XII, a gente tem o surgimento da burguesia que vai entrar aí, e após a Revolução Francesa, ela acaba tomando poder na Revolução Francesa, e aí a gente tem o advento da sociedade industrial, né, do capitalismo industrial, e aí essa transferência de riqueza, ela continua ocorrendo, só que ela ocorre num outro mecanismo, e um outro mecanismo que faz com que a gente não perceba, né? A maioria da população acaba não percebendo que isso acontece, tá? Então, o Marx já associa a ideia da classe social justamente ao meio produtivo, ou seja, aos meios de produção, certo? E o jeito que se ganha o seu sustento, que ganha o seu trabalho, tá? E aí, qual que é, né, esse grande lance aí do capitalismo industrial que faz a gente não perceber que a origem da desigualdade está justamente aí, segundo Marx, na própria produção da riqueza, dentro do sistema capitalista, que é a tal da mais-valia, certo? O que é a mais-valia? Ela é a fonte do lucro do sistema capitalista. Ou seja, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, certo? Para a burguesia, que é a detentora dos meios de produção, né? Só que o salário que ele ganha não corresponde à riqueza que ele produz, certo? Vamos supor, vamos pegar, claro que eu não vou falar números aqui exatos, mas para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Você pega, por exemplo, um operário de uma fábrica de carros, qualquer, né? Sei lá, GM. O cara lá, ele trabalha na produção, vamos supor que a GM produz lá, sei lá, 30, 40 carros por dia, não sei exatamente. Claro que ela tem um custo de produção, mas o salário do trabalhador, ele não vai mudar se naquele dia ele produziu 2 carros, 3 carros, 10 carros ou 40 carros. O salário dele é o mesmo. Mas o que ele fez? Ele gerou uma riqueza a mais que não vem para ele, né? Eu gosto de dar muito exemplo do meu trabalho como professora, né? Eu recebo por hora aula, eu trabalho numa escola particular, privada, uma instituição privada, portanto, tem o olhar em cima do lucro, né? E eu tenho lá, sei lá, 20 alunos numa turma. Eu ganho, sei lá, R$50 a hora aula, certo? Se a escola colocar mais 20 alunos naquela sala, o meu trabalho vai aumentar, porque são 20 provas a mais para eu corrigir, são 20 pessoas a mais para eu dar atenção, para me desdobrar, só que o meu salário não muda. A escola recebeu mais 20 estudantes, cobra a mensalidade desses 20 estudantes, mas a minha hora-aula não muda. Certo? Então, na verdade, gente, todo mundo que é assalariado de alguma maneira é explorado e sofre essa extração de riquezas, digamos assim,
né? Através da mais-valia. Gente, o cara pode ser, né? Por que isso fica muito encoberto na nossa sociedade? Porque às vezes o cara que ganha 15 mil, 20 mil por mês, que ainda assim pode ser um trabalhador que vende a sua força de trabalho, ele não está percebendo, tudo bem, eu estou gerando riqueza para o cara, mas eu estou tirando 20 mil, né? Quando, na verdade, ele está gerando uma riqueza muito maior, certo? Então, para o Marx, essa concentração de riqueza, ela se dá por conta da mais-valia e por conta dessa forma de produção do sistema capitalista, tá? E aí o que acontece? Você vai tendo uma pauperização, ou seja, cada vez mais essa burguesia capitalista, né, que é detentora dos meios de produção, certo? Vai enriquecer cada vez mais, né? Principalmente quanto maior, né? Quanto maior a fábrica, quanto maior o conglomerado, né, que está por trás disso, por trás de determinada empresa, maior vai ser a concentração de renda. E aí você ainda tem outras questões. Você tem multinacionais, né? Normalmente o lucro nem fica numa filial, ele vai para a sede que está lá no outro país. Então, você ainda tem essa questão aí também, né, internacionalmente. E a classe trabalhadora vai ficando cada vez mais pauperizada. Só que quando você compara hoje com as sociedades pré-industriais, é lógico que o trabalhador está um pouco melhor hoje, né? Hoje ele já tem até alguns direitos trabalhistas. Estamos tudo ameaçados de perder, viu? Já perdemos vários. Mas ainda temos, certo? Ou seja, a gente ainda tem força. Mas isso faz com que, por exemplo, alguns trabalhadores não se reconheçam enquanto trabalhadores, né? Que é a tal da consciência de classe que o Marx fala, certo? E aí, só puxando aí, a Gabi tinha colocado essas notícias aí naqueles slides da aula de Marx, eu trouxe para cá, que faz uma ponte aí com o que a Mari falou, né? Olha só, é tanta grana que se acumula, que olha aqui, ó, se você ganhasse $5.000 por dia, desde o dia do descobrimento do Brasil até hoje, você ainda não teria $1 bilhão, certo? E o Bezos, da Amazon, né, tem mais de $100 bilhões. Foi o primeiro a alcançar uma fortuna de $200 bilhões. Tá? Olha aqui embaixo, ó. 5 homens mais ricos do Brasil têm riqueza equivalente à metade da população mais pobre do país. Isso quer dizer que Le Mans, Safra, né, esses caras tinham junto a mesma quantia do que cerca de 100 milhões de pessoas. Esses caras, 5, têm a quantidade de grana de 100 milhões de pessoas juntas. E por que acontece isso? A explicação do Marx está ali na mais-valia, na estrutura de classe e na estrutura de produção, né? Ou seja, para o Marx, né, o que determina a forma da sociedade, digamos assim, é o que ele chama de infraestrutura, ou seja, é a base da relação de produção, certo? Então, se a base de produção é essa base capitalista, o que vai se criar na sociedade, que ele vai chamar de superestrutura, vai legitimar isso aqui, vai garantir que isso aqui continue ocorrendo, né? Então, por exemplo, a política está na superestrutura e ela acaba, né? Se a infra cria, ela vai acabar nesse sentido. A filosofia, a cultura, as ciências, as religiões, a própria arte, né? As nossas legislações todas, elas sempre são criadas nessa superestrutura a partir do que é colocado na infra. Certo? E aqui eu trouxe esse outro cara aqui, o Rousseau. Eu vou fazer um parênteses aqui, gente, porque sempre que eu falo do Rousseau, eu falo. Eu gosto muito da teoria do Rousseau quando ele fala aí sobre as desigualdades e sobre o contrato social. Só que eu odeio o Rousseau com todas as minhas forças quando ele fala da questão de gênero, porque ele era um machista. Certo? Aí é só para vocês verem que nem sempre tudo é mil maravilhas. Mas o Rousseau escreve 2 livros ali no período da Revolução Francesa, né, que são os discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e o outro livro, que é o Contrato Social. Eu trouxe 2 trechos para a gente ver aqui. Esse aqui é o primeiro, do discurso sobre a origem. Então, percebe? Ele está investigando qual é a origem, qual é o fundamento da desigualdade entre os seres humanos, né?
E ele coloca aqui, ó, concebo na espécie humana 2 espécies de desigualdade. Uma que chamo natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, de saúde, forças do corpo e qualidades do espírito da alma. A outra, que se pode chamar desigualdade moral ou política, por depender de uma espécie de convenção e ser estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos diferentes privilégios que alguns usufruem em prejuízo dos outros, como serem mais ricos, mais reverenciados e mais poderosos do que eles, ou mesmo se fazerem obedecer por eles. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está olhando assim, ele está olhando, né, da onde vem essa desigualdade, e aí Rousseau fala assim, bom, temos 2 espécies, 2 maneiras de desigualdades na humanidade. A primeira é uma desigualdade que é natural, que é física, então eu sou mais baixo, eu sou mais alto, você é mais baixo, né? O outro é mais forte, o outro é mais fraco, enfim, né? Um outro tem mais conhecimento, o outro não. Então, são desigualdades aí da natureza, certo? E a outra, que ele chama de desigualdade moral ou política, que é a que decorre da sociedade, né? Que é a que decorre, por depender de uma espécie de convenção e ser estabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Gente, olha o que o Rousseau está falando. Ele está virando para a gente, está falando assim, gente, acorda, esses dados que a professora acabou de mostrar aí, a gente consente, a gente reclama, mas a gente está consentindo. Né? Enquanto a gente não fizer algo para mudar, a gente está consentindo. É isso que o Rousseau está falando. Desculpa. Pode ir. Para resgatar uns comentários deles, que acho que a gente pode puxar, que eles fizeram, acho muito bom. A Maria tinha falado, se for olhar desde o começo do Brasil com os escravos, já podiam ter feito uma solução para isso. E acho que é muito o que você está falando, né? E aí o Vitor, 2 Vítors, o Vitor Félix e o Vitor Fonseca falaram, o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Exato. Inclusive, a Gabi deu aula com essa música das meninas, né? Eu lembro bem dessa aula do Marx, né? Exatamente, Vitor. E aí, na verdade, o Rousseau está fazendo uma provocação, né? E aí, a gente vai deixar? Né? O Rousseau escreve isso lá na Revolução Francesa, certo? Então, na verdade, quando ele está falando dessa diferença, ele está olhando o quê? Ele está olhando o sistema absolutista, ele está olhando o governo do Luís XVI na França, certo? É isso que ele está olhando. Só que, se eu pego aquela situação ali e trago para cá, para o século XX, só mudou o grupo social que está dominando. Né? Você teve uma mudança numa estrutura de organização social, de estratificação social? Teve. Antes você tinha ela lá determinada lá por laços sanguíneos, né? Nobreza, clero, certo? Agora a gente tem uma sociedade de classes. Só que aí, na prática, o que é que realmente mudou? Aliás, eu pergunto, a Revolução Francesa, ela fez o quê? Certo? E aí ele faz uma provocação, mas falou, galera, vamos pro pau. É isso que ele está falando. Né? Ele falou, e aí, vocês vão ficar consentindo? Até quando? Né? E aí, gente, esse é um trechinho do Discurso da Origem e os Fundamentos da Desigualdade. Quando eu pego o contrato social, olha só, gente, deixa eu só fazer uma coisa, esses grifos aí, é do PDF que eu peguei, tá, gente? É que eu quis pegar uma boa tradução e já estava toda grifada. Mas vamos lá. O contrato social do Rousseau, ele escreve o seguinte, olha, isso aqui, gente, está no comecinho da primeira página do livro. Ele diz assim, o homem nasceu livre e por toda parte ele está agrilhoado. Aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles. Como se deu essa mudança? Ignoro. O que pode legitimá-la? Creio poder resolver essa questão. Se eu considerasse apenas a força e o efeito que dela deriva, diria, enquanto um povo é obrigado a obedecer e o faz, age bem. Assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda. Assim, porque, recobrando a liberdade pelo mesmo direito que lhe tinha arrebatado, ou ele tem razão em retomá-la, ou não tinha em lhe tirar.
Mas a ordem social é um direito sagrado. Presta atenção nessa frase, gente. A ordem social é um direito sagrado, que serve de base para todos os demais. Tal direito, entretanto, não advém da natureza. Funda-se, pois, em convenções. Trata-se de saber quais são essas convenções. Antes de chegar a esse ponto, deve estabelecer o que eu acabo de adiantar, isso é o começo do livro, e ele vai falar. Então, olha só o que ele está dizendo. Claro, ele está olhando a França do Luís XVI, certo? Sociedade estamental. Então, ele fala, a ordem social parece um direito sagrado, né? E serve de base para todos os demais naquela sociedade, né? Só a burguesia, o terceiro estado que pagava impostos, né? O clero não pagava. Então ele diz, ó, tal direito, né? Então serve de base para todos os outros. Tal direito, entretanto, não advém da natureza, pois funda-se em convenções. Joga isso para o século XXI. Esquece Luís XVI e a sociedade estamental. Quando o cara bota lá na bandeira nacional ordem e progresso, né? Que ordem? É a ordem social, certo? Mantenha a ordem social para chegar ao progresso. Qual é a ordem social que a gente tem no sistema capitalista? É a burguesia. Tira a aristocracia, bota a burguesia ali. E essa sociedade que não é mais estamental, mas é de classe, continua garantindo os demais direitos, e nenhum deles é natural. São todos convenções, são todos criados por nós. Certo? E aí, turma, só para mostrar para vocês, deixei um presentinho aqui para vocês, certo? Link aí, ó, a capa tá horrorosa, certo? Só que são as melhores traduções que tem. É só clicar, o livro tá ali bonitinho. Então, o Contrato Social do Rousseau, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade, e o Capital do Marx para vocês aí, tradução boa da Boitempo. Pode baixar ele, façam um bom proveito. Leiam, leiam e leiam. Certo? Má, quer comentar alguma coisa? E aí, turma? Alguma questão, alguma dúvida? Eu ia só deixar a mensagem que a gente conversou, né, Pri, no final, para eles saírem com essa vontade de continuar estudando, lendo e pensando criticamente para mudar tudo isso aí, porque para a gente pensar em quais soluções que a gente pode dar para esse sistema assim desumano, o que a gente pode fazer, né? Deixar uma mensagem assim para não acabar só com essas questões. Essa vontade de estudar e pensar sempre criticamente, falar dessas coisas, ver que não é normal, não é o que está posto, e tentar ir contra isso da nossa forma, né? Estudando e conseguindo reivindicar as coisas, né, Pri? O que você acha? Exatamente. Por isso que eu sempre falo, né, gente? Estudar. Exatamente, Savon. Exatamente. Ele colocou aqui, ó. Isso não é novo. Que nem Racionais coloca na música Mente do Vilão. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. E também Mandume do Homicida. Sem identidade, somos objetos da história. Exato. E o crioulo, o trabalhador brasileiro é tratado como lixo. Exatamente, gente. E aí, ó, vocês lembram que eu falei? A Maria Clara comentou uma coisa lá em cima, que eu falei, eu vou falar isso aqui no final, né? Da questão do público e do privado. Nem sempre o privado... ele pode oferecer um serviço melhor, sim, em alguns setores. Só que quando a gente privatiza tudo, por exemplo, privatiza o SUS. Vocês têm condições? Eu não tenho condição de pagar o médico, de pagar um tratamento, se eu precisar fazer um raio-x, se eu quebrar uma perna. Eu não tenho dinheiro. Vocês têm? Eu não tenho. E dizer que vai privatizar o SUS e vai reduzir a nossa carga de imposto é igual dizer que a sacolinha do mercado que a gente vai pagar vai diminuir o preço dos produtos, né? Mentira, certo? Ah, tira direito trabalhista. Gente, olha só, trabalhador. Se você não precisar pagar o INSS, seu salário vai vir 20% a mais. 8, né? 8% a mais, né? Aí você acha mesmo que o empregador vai deixar de pagar o imposto e ele vai botar no seu salário, né? E aí tem uma questão, pode ser, Maria Clara, só para fechar aqui, que a Maria Clara colocou. Às vezes, muitas vezes, há um sucateamento do serviço público para que ele seja privatizado. Então, por exemplo, um estado que gera em um trimestre
7 trilhões de riqueza não tem capacidade de garantir um sistema público de educação de qualidade? Precisa pagar R$17 para o professor a aula? Certo? Pode falar, Maria Clara. Bom dia, dá para me escutar? Oi, fala de novo, acho que deu uma cortadinha. Dá para escutar? Deu, isso, pode falar. Eu não sei se tem muita coisa a ver, né? Mas esses dias eu estava na escola e a professora de sociologia estava falando, eu não lembro do nome, a teoria Cartesiana, e ele estava falando da Bolsa de 1929, né? Quando caiu e tal. E aí ele fala que é uma teoria, né? Não sei se isso é aplicada, mas igual hoje, né? Está tudo caro, eles colocam mais impostos, eles aumentam os impostos para colocar mais dinheiro nos costos públicos, né? E aí, no caso desse sociólogo, ele fala assim que eles deviam pegar esse dinheiro e investir em banco para gerar um lucro e aí aumentar os empregos. Eu acho que também seria uma boa, assim, tipo, para diminuir um pouco a desigualdade social, sabe? Não sei, pode ser que eu estou falando super abobrinha, sei lá. Só queria contar se isso iria de alguma coisa. Não vi isso, só vou ver. Tem um link de alguma coisa, Maria Clara? Manda aí pra gente. Ou então manda lá no grupo depois. Manda lá no grupo depois que você achar. Tá bom. Eu vou pegar o nome. Para dar uma olhada melhor. Tá Isso. Turma, eu vou preparar, a gente vai terminando por aqui, tá? Porque o professor de Química já está aí, já vai me xingar. E, e é o seguinte, turma, eu vou disponibilizar esses slides, né? Eu estou devendo, na verdade, eu vou parar até de gravar aqui. Eu estou devendo 2 textos para vocês, certo? Eu estou devendo um texto da